Prepara-se para ir à polícia. Eu, em tenra idade, com meses de vida, acompanhei os meus pais para Grândola. Nasci no concelho de Odmira, Santa Clara Velha, e meu pai foi trabalhar para as minas de Canal Caveira e transferiu com a família, fomos todos. Eu era o filho mais novo e fui com meses para Grândola. Felizmente, que me orgulho de ter ido para Grândola, que é uma terra com tradições reconhecidas, com muita consciência de classe, dos trabalhadores. Era mais difícil não ter enverdado por um caminho de contestação e de solidariedade com os outros, se estivesse nos sítios em que essas tradições não existissem. E Grândola era uma terra com muito conteúdo, uma terra de grande indústria, corticeira, em que havia uma grande consciência dos trabalhadores rurais, em que era evidenciada, mesmo no latifúndio, grande exploração. E eu, muito novinho, comecei a perceber-me, porque tinha um irmão mais velho que eu, 9 anos, e que já tinha outra consciência e que também enverdou por esse caminho e que começou nas atividades culturais de terra, dos clubes de futebol, de música. Os meus pais tinham grandes dificuldades, trabalhadores agrícolas. A minha mãe é analfabeta, o meu pai sabia ler e escrever muito bem, mas nunca andou numa escola, era autodidata. E que também incutiu em mim valores que me aproximavam de pessoas de bem, e comecei a ganhar consciência. Fiz a escola primária, a seguir à escola primária, portanto, com todas as dificuldades inerentes a quem tinha o meu estatuto e os salários que o meu pai e a minha mãe tinham. Saí da escola primária com a 4ª classe e tive que enverdar no mercado de trabalho, que era de sol a sol, com horário de sol a sol. Na altura fui para trabalhar para uma cerâmica, fazer telha, fazer tijolos para a construção civil, e trabalhava com um horário de sol a sol, que era, começava a trabalhar, enregava, como se dizia, às 6 da manhã, e só entrava já por sol posto em casa, que era aí a 500 metros, felizmente era perto. Tínhamos a coletividade para aprender música, o que fiz, comecei a aprender, tinha 9 anos, na coletividade da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, que é uma escola de virtudes, que era uma coletividade que ainda hoje existe, a escola que Zeca Afonso dedicou à música de Grândola e Vila Morena. Tinha o clube de futebol, onde nós também treinávamos, mas eu não tinha horários para treinar, mas queria fazer isso também. Começamos a falar com outros amigos, e numa altura em que se desenvolveu uma grande campanha da luta contra o horário das 8 horas. Apanhou-me numa idade em que havia reuniões no campo, havia plenários dos trabalhadores agrícolas, havia reuniões para se organizarem. E, paralelamente a este trabalho do campo, havia as fábricas de cortiça. Havia lá uma que era bastante grande, que era a maior fábrica de Grândola, que era a do Vicêncio Granadeiro, em que eu assisti a primeiros movimentos de paralisações e greves, que greve não se podia dizer, mas era paralisação. Era, de facto, nessa fábrica. Eu, nessa altura, deixei a cerâmica, comecei a aprender a profissão de barbeiro, porque tive um problema de saúde que era bronquite asmática. Quando se foi conquistada o horário das 8 horas, eu saí da barbearia e fui trabalhar para uma fábrica de cortiça, porque tinha um horário que me permitia eu fazer as 8 horas e ir treinar às 4 ou 5 da manhã para o estádio, porque quando chegar às 8 já estava cansado do futebol, mas ia trabalhar. E davam outras condições, e andava mais. E às noites podia ir para o ensaio, para a música, para aprender o solfejo, para aprender
a ver se conquistava um instrumento que me permitisse tocar. O instrumento foi o primeiro que me foi atribuído, foi um saxofone, e conviver com as pessoas que eu admirava, pelo seu caráter, pela sua maneira de estar. Não podia meter na conversa com eles, que eram adultos, mas ouvia, e ia aprendendo. E incutiam-me em mim aquela solidariedade, que havia sempre uma palavrinha para nos dizer, apesar de nos deixarem entrar nas conversas, mas com carinho, com pessoas que me ensinaram muito, pessoas que eram consideradas analfabetas, mas que sabiam muito da vida. E pronto, e nessa escola era impossível que eu não começasse a ganhar consciência. E começamos a fazer coisas com outros miúdos da minha idade, e começámos a organizar a biblioteca, a ler os livros que eram conhecidos como proibidos, que estavam lá na biblioteca, dos escritores Romeu Correia, o Antunes da Silva, todos aqueles, o nosso camarada alentejano, lá de Santiago Cacé, o Fonseca, o Manuel da Fonseca, tudo coisas que me começaram a transmitir, através das letras, experiências que nos apaixonavam. Tive conhecimento da Força Aérea estar a pedir voluntários para cursos de especialização de mecanismos de avião, para abastecimentos, mecanismos de armamento, vários radiografistas, vários mecanismos de rádio, eletrónica, por aí fora. As minhas habilitações só davam para mecânico de avião, que era o último ano que isso era pedido, ou para mecânico de armamento, ou abastecimentos, que era preparação de trabalho, preparadores de trabalho. Concorri e fiquei. De Grândola viemos uns 12 ou 13, fiquei eu e outro, ficámos dois, um acabou por ir para armamento e eu fiquei mecânico de avião. Um curso de 300, tínhamos lá, fiquei eu com a classificação, tirei o curso, consegui tirar o curso. Naturalmente que já tinha a consciência que tinha em Grândola. Vim para a Força Aérea, mas com conhecimento dos camaradas, dos amigos lá de Grândola, que me ajudavam a ter essa tal consciência que a gente via no dia-a-dia. Enquanto miúdo, não me davam tarefa, não tinha tarefas de grande responsabilidade, mas tinha naquelas lutas, naqueles plenários, tarefas específicas. Portanto, já comecei a ter responsabilidades de agitação, de distribuição de... o que eu chamava a gente de agitação, era ações de propaganda, ações de informação, que havia uma repressão em tal sítio, havia um trabalhador que tinha sido preso em outro sítio qualquer, e havia essa informação transmitida, e nós havia sempre um papelinho, havia um panfleto, havia coisa que nós éramos encarregados com a responsabilidade de fazer gradualmente essa mesma distribuição. E começámos a ter alguma organização. Naturalmente, o meu irmão estava organizado, mas eu não podia, não sabia sequer. Mas um dia a polícia e a GNR vai à casa para levar o meu irmão fugiu e eu fiquei em pânico e ganhei mais consciência ainda. Não pode ser porque o meu irmão era tão bondoso, era tão bom para mim, coisa não podia... a minha mãe, analfabeta, que não se metia a nada, uma pessoa que não fazia mal a ninguém, trabalhava, só sabia trabalhar, não podia, pronto. Ganhei essa consciência que ficou consolidada em mim. Quando passa lá o Humberto Delgado na campanha para a presidência da República, substituir, que já era já com o candidato da Unidade na altura, porque primeiro foi o Arlindo Vicente, que é quem nós apoiávamos, quando foi o Humberto Delgado, já eu estava... E já tinha assistido a prisões de indivíduos do mundo juvenil, de uma altura foram lá a Ramones, trouxeram cerca de 20 jovens que eram da música da que eu tocava, que eu aprendi, comecei a tocar. Trouxeram porque andavam a fazer um baixo-assinado pela paz, pela liberdade, que era conteúdo político, não tinham grandes ações, mas era um documento político. E foi uma denúncia de indivíduos onde eles andaram a pedir as assinaturas, indivíduos a que eles foram pedir assinaturas, denunciaram e eles foram alto lá, vamos lá saber. Foram e trouxeram-nos, acabaram de passar há 6 meses cá em Caxias, alguns foram torturadíssimos, e pronto, e eu assistia àquelas cenas. Pronto. Quando eu vim embora para a Força Aérea, aquilo que podia ser considerado já estar a ficar numa situação de queimado, ou de conhecido, embora já fosse difícil, porque aquilo era organizado de uma maneira clandestina, estava protegido. Quando eu vim
para a Força Aérea, com aquele estatuto militar, e se ela é voluntário, se é voluntário ele não é... E comecei a ter algumas facilidades, mantive sempre uma postura social e de amizade, de solidariedade com os outros, nunca queria inimigos na Força Aérea, que era uma forma de eu me poder proteger e poder também continuar a fazer o meu trabalho, que era político, no fim e ao cabo, era a melhor forma de fazer um trabalho político, não era radicalizar as coisas, mas fazer aquilo que tivesse ao meu alcance. Assim que acabei o curso, comecei a voar, em 1961, já andava a voar, nos transportes militares, foi uma unidade criada para transportar os militares, depois para a guerra colonial e para os feridos e pronto. E eu fui nessa, como fui classificado, bem classificado, tive a opção de escolha para onde é que ia ir. Eu optei por o Montijo, Lisboa, em segundo lugar, ou Sintra, que eram os aeroportos, as bases em que eu podia estar mais perto de Grândola para manter o contacto com os meus amigos e com as minhas raízes. Eu saio, para abreviar, sou mobilizado, aí as coisas pararam, que eu sou mobilizado para a guerra colonial, eu desertar não desertava, portanto, a minha postura não era desertar, era ir, cumprir, mas tentar fazer aquilo que fosse melhor, que não era participar na guerra, mas era estar com outros, e se outros iam, eu também tinha que ir e solidarizar-me com eles e organizar-me de maneira que a gente fizesse o mínimo moça possível à guerra. De maneira que sou mobilizado para a Guiné, entretanto, caso, com a possibilidade de estar casado, não podia ir para a guerra. E era uma ofensa para o meu irmão, para eu ir para a guerra, dizendo que era contra os militares e afinal eu vou para a guerra. Então consegui, como andava a voar, só podia sair se fosse substituído, porque era quadro, já estava no quadro da Força Aérea. Consegui eu mais 8 indivíduos, saímos 8, tínhamos acabado o tempo, mas ficávamos naquela situação de quadro permanente, mas não éramos readmitidos. E há uma oportunidade para eu sair, pronto, eu queria sair, arranjar emprego, era um risco que se corria, mas pronto, estava tudo. Com o fito de ir para a TAP, que era o único sítio que me dava alguma possibilidade de eu exercer aquilo que eu gostava. Fiz um concurso, fui admitido, e ao fim de pouco tempo, pronto, isto da TAP, aqui é que se mete a consciência que começou mais a fortificar-se e a elevar mais, pronto, a exigir mais responsabilidades de mim mesmo. Na TAP, as potencialidades que havia na TAP e o serviço que era mais atrativo para mim, me gostava mais, me dava mais condições para eu me sentir feliz e para eu fazer aquilo que se exigia na altura, que era criar-se uma célula clandestina na TAP que pudesse fazer um trabalho político, que havia capacidade, havia terreno fértil para que ele se desenvolvesse. Houve um incremento incrível no desenvolvimento da TAP, nesse ano, em 68, 67, 68, umas centenas largas, a estrutura da empresa modificou-se, aumentou, e os ordenados, houve um grande movimento que era recrutado em técnicos, em pessoal altamente especializado, porque os aviões evoluíram bastante, deixaram para estar a ter aviões a jacto, os caravelas, às vezes o Super Constellation passou a ser os caravelas, os Boeings e aqueles aviões mais sofisticados, e precisavam de pessoal técnico. E entrou uma grande avanço, mas não podia manter-se a mesma estrutura laboral que existia rudimentar. Portanto, tinha que haver a mudança dos horários, mais salários, que era pessoal especializado, a semelhança do que havia nos outros países. Não se podia compatibilizar um mecânico de avião em Lisboa, estar a trabalhar na TAP, a ganhar um quinto ou um sexto do que ganhava o espanhol. E acontecia isso. Então havia terreno fértil para desenvolvermos uma movimentação contra os horários de trabalho, que trabalhava-se 7 dias seguidos e tinha-se um dia de folga, 7 dias e 7 noites por turnos, que eram turnos rotativos, e o salário era miséria, as condições péssimas,
havia condições férteis e foi. Então, com a avalanche de pessoal que veio para a TAP, se movimentámos para fazer um contrato coletivo de trabalho, uma convenção. Aproveitou-se, entretanto, que Marcelo, o presidente da TAP, engenheiro Vaz Pinto, é chamado por Marcelo Caetano para as funções de secretário de Estado. Ao sair da TAP para vir para o secretário de Estado, teve informações que se antecipava ao que podia acontecer na TAP. Paralisações, movimentos, exigências e tal. E prometeu que havia a possibilidade de se fazer um contrato coletivo. O Marcelo Caetano dizia que queria sindicatos livres e fortes. Nós queríamos saber se aquilo era demagogia ou queríamos desmascarar. E desmascarámos, enquanto pudemos, desmascarámos ao ponto de a gente concorrer para sindicatos, que depois houve aquela movimentação que deu origem aos sindicatos, que foram as direções corporativas substituídas por eleições, por os trabalhadores das empresas. Conseguiram-se grandes resultados. Nós, na TAP, não adormecemos. Um grupo restrito, já organizado, e depois de haver essa tal organização já consolidada, começou-se a ver resultados. Começou a ver resultados. Entretanto, para abreviar, há a conquista das direções. A primeira foi os bancários, a seguir os metalúrgicos, os lanifícios, os caixeiros, na altura, que hoje é de comércio, na altura os lanifícios passam a ser têxteis e por aí fora, com os metalúrgicos, que é a indústria metalúrgica, fizeram os 4 sindicatos, começaram a fazer estas reuniões conjuntas, porque aquilo era já coisas do âmbito geral. Nos metalúrgicos havia uma dificuldade, porque a direção era composta de 16 elementos, 11 eram da TAP. Havia muita dificuldade porque tínhamos que abranger mais e tinha que ter uma abertura muito grande e isso conseguiu-se depois também. A repressão fez-se cair, prendeu dirigentes, o presidente dos sindicatos dos bancários, o Cabrita, o sindicato dos jornalistas, o António Santos, a Maria Júlia do sindicato dos caixeiros e outros não, porque já estavam um pouco queimados, escaparam para ficar por fora, mas estavam sob a alçada. Eu próprio dos metalúrgicos, da TAP, e os outros, pronto, ficaram um bocado maniatados. Os sindicatos foram as direções foram substituídas por comissões administrativas e o pessoal ficou um bocado, mas não parou, a luta não parou. A pressão fez sentir muitos dirigentes sindicais, mas foi uma grande avalanche de prisões em Lisboa. Eu sou preso em minha casa, sem mandato de busca, nem de captura. Eu ia trabalhar à tarde, trouxeram-me para António Maria Cardoso, para interrogatório, para identificação, para coisas, que era uma coisa... Fizeram uma busca em casa, madrugada, não conseguiram apanhar nada. Eu estava em casa com a minha mulher e o meu filho, revoltaram a cama do miúdo e fizeram uma busca e eu escondi umas coisas que tinha, assim, enquanto eles não roubaram a porta. Procuraram tudo, não conseguiram apanhar nada que me pudesse comprometer. E levaram um passaporte, umas coisas num envelope, e deixaram lá em cima da secretária. Quando eu entrei no António Maria Cardoso, já estava lá em cima para dizer que tinham, afinal, que estava ali muitas coisas que me podiam comprometer. Eu estava tranquilo, não havia nada que me pudesse comprometer, mas pronto, daí começaram logo as pressões. A acusação de Partido Comunista, que era membro do Partido Comunista e que controlava o movimento sindical, e que era agitador, e várias acusações que eles, pronto, a ver o que é que eu dava. E daí, à tarde, levaram-me para Caxias. Eu sei que era à tarde, porque ainda havia claridade, via a minha mulher estar-se a aproximar na rua, deslocar-se, levar-me a Ramona através do vidro, vi que a minha mulher ia a correr para dentro de António Maria Cardoso, sei que esteve lá nesse dia porque não lhe davam informação nenhuma, e disseram que já não saía, ela queria saber de mim, mas não conseguiu, não soube nada dela mais, levaram-me para Caxias, fiquei lá à noite e depois vieram às tantas já de noite, pronto, sei que já passei, já não vi só as luzes acesas, quando passei ali pelo Castro Dré, pela Alcântara, aquela viaduto, aquela obra, aquela passagem que está lá para o outro lado, estava a ser construída na altura, identifiquei o sítio por essa ponte. Assim que eu cheguei, começaram logo as provocações. Olha, cá está e tal. Começaram a... E quando eu ia a subir as escadas, o Pito que ia atrás de mim, começou logo
dar pontapés, e olha, os baldes, os caldeirões com cal e coisas, recordo dessas imagens, que era para escadas metálicas lá das traseiras. E quando levaram um passo, pronto, fiquei lá durante 7 dias e 7 noites seguidas, numa sala, tortura de sono, tive vários dias em pé, a fazer estátua, pronto, até teve alucinações, até estar em estado lastimoso, não é? Com pancadaria, com matraca, com murros, com pontapés, com... Pronto. E nascia daquilo. Mostraram-me os presos, um colega, um camarada da TAP, que mostraram-me, só ouvi para eles saberem. Também cá está, você não quer dizer nada, mas nós sabemos tudo, porque eles já disseram tudo, aqueles truques que eles usavam na altura. E havia coisas que eles diziam que até eram verdades, não é? Mas não podia confirmar. E eles diziam, você e tal, e Partido Comunista, não. Você milita no partido, não pode ser, estou na TAP. Na TAP fui obrigado a assinar um documento, para entrar para a TAP tive que assinar um documento que não podia fazer parte, nem na altura, nem posteriormente viria a fazer parte de qualquer organização que lutasse contra a defesa do Estado, ou que conspirasse, ou que fosse uma organização ilegal. Pronto, se o Partido Comunista é ilegal, eu não posso pertencer ao Partido Comunista. Mas aqui tive aqueles dias até ter alucinações, arrebentarem-me as pernas com o sangue, o inchaço os pés, ter que estar descalço porque já não cabiam nos pés, e eles pisavam-me e dizia, não dói, se doesse falavas, não falas é porque não dói e tal. Eu sou inanimado, eu só me largam quando eu estou sem consciência, que é desmaio. Tive alucinações e depois desmaiei. Quando acordei, quando ganhei consciência, estava num divã articulado na sala de interrogatório. Levaram-me daí, quando caí mesmo, sem ação, para o posto clínico de Caxias. E mandaram-me, o estado era um bocado gravoso, pelo que foi transmitido, que era a tensão e a pulsação estava nos mínimos. Os médicos foram ver, um deles, sei que posteriormente foi até expulso da Ordem dos Médicos, a seguir ao 25 de Abril, que era o meu médico da TAP, que disse que eu estava em condições de poder continuar a tortura. Portanto, aquilo era a situação, porque eles fizeram aquilo para ter as garantias que eu não podiam ir, eles não queriam concessivamente que eu morresse. Eles queriam era sacar e queriam descaracterizar-me, despersonalizar-me e que eu confessasse algumas coisas. Pronto, não conseguiam, utilizavam aquele sistema. Deram-me os medicamentos, trataram-me, sei que eu podia estar. Daí já não vim para António Maria Cardoso, fui para o reduto sul de Caxias, que foram inaugurados na altura. Fui dos últimos a ser torturado na António Maria Cardoso e fui dos primeiros a ser torturado no reduto sul de Caxias, com as novas técnicas, aqueles barulhos que se fazia dos candeeiros, pronto, tudo aquilo que a gente aqui no António Maria Cardoso levavam as chaves para quando a gente estava a ser passado, batia na madeira, aquilo parece que rebentava com o cérebro. Lá já eram outros sistemas. Eu lá tive mais alucinações lá em Caxias do que tive no António Maria Cardoso. Porque eu cheguei a andar a matar os nós dos soalho, que pensava que eram bichos, baratas, coisas do género. Portanto, estive lá naquela situação mais de 3 dias. Ao todo foram 11 dias e 11 noites de tortura de sono. Porque há pessoas que tiveram muito mais e aguentaram muito mais. Possivelmente eu caía, porque eu tinha estado hospitalizado antes da prisão, uma semana com cálculos úricos. Tive 5 dias a soro para deitar uns cálculos úricos. Tinha perturbações nervosas devido à época do que estava a passar. Tive uma tensão nervosa pelas prisões que estavam a ser feitas. Conhecimentos que eu tive antes da minha prisão foram uma série de indivíduos presos, um indivíduo que eu conhecia, que ia lá à minha casa, que não se portou bem e que entregou parte dos presos dos camaradas que estavam presos comigo, portanto, e conhecia da situação. Tudo isso me deixou traumatizado. E a bronquite asmática, que eu tinha ainda resquícios a Força Aérea conseguia passar-me, com o voo isso foi tudo, melhorou dos testes e isso passou, mas eu continuei a ter crises de bronquite asmática. Portanto, naturalmente, resisti, estive lá mais até ao ponto
de quando eles trouxeram os autos, dizendo que estava tudo nos conformes, tal coisa, não assinas a bem, assinaste a mal, e pronto, aquela situação de... Pronto, com as ameaças que fizeram, ao ponto recordo-me de eles dizerem que se não assinares vamos buscar a tua família, a mulher e o filho e os amigos, vamos lhe dizer que tu é que os metestes cá, neste embólias, e tu vais ficar completamente... Pronto. Todas estas situações, pronto, eram situações que nos deixaram psiquicamente completamente destruídos. E que é isolamento de 69 dias, numa cela sozinho, 69 dias. Mas uma determinada altura, por erro meu, por desconhecimento ou por ignorância talvez, eu recusei uma oferta que me faziam para ir para o recreio. E eu sou chamado para o recreio a primeira vez e metem-me entre 4 paredes, no cimo da cadeia de Caxias, com as paredes... À altura, eu nem via, só via o ar, podia apanhar sol, via o guarda andar lá em cima com a metralhadora, de um lado para o outro, para vigiar um recreio, outro recreio, conforme os recreios que estavam complementados. Eu estava no recreio sozinho, nunca tive um recreio acompanhado. Fiquei de tal maneira desiludido que, quando foram convidar para os outros recreios, eu já não quis. Mais tarde vim a saber que tinha sido um grande erro, porque os camaradas mais antigos, quando eu tive possibilidade de contactar com eles, disseram assim: não, isso nunca se faz. Porque no recreio a gente apanha sol, a gente ganha energias, a gente vitaminas, faz muita falta e deixa estar ali naquele sufoco. Pronto, Mas a minha inexperiência nesse campo, eu não tinha experiência de prisão, tinha experiência de outras coisas, eu tinha experiência de prisão, tudo passou-se. Entretanto, mais tarde, entram outros companheiros, eu sou tirado do isolamento e vou ficar numa cela com vários companheiros, alguns deles conhecidos, outros conheci-os depois, não é? E estabelecemos contactos, começámos a organizar lá dentro, pronto, começámos a fazer logo coisas, até que se deu, pronto, a entrada, o Zé Pedro entrou para lá quando chegou, quando foi para o pé de mim, que vinha de tortura, de massacrado. A primeira preocupação que eu lhe disse foi perguntar-lhe: então, como é que foi tratar com tortura? Então, como é que aguentaste? Falaste? E ele disse: não, pá. Ele disse, pronto, com aquela coisa, e falamos nisso. Assim como falo com outros companheiros que puseram-me que eu fui obrigado a duvidar deles. Há um de Sobralinho, que parecia um menino de Pinho de Bem, um menino todo bem posto e tal, que chamava-se o menino de Pinho de Leite. Puseram-no ao pé, mas era um revolucionário, puseram-no ao pé de mim na sala, à espera para a identificação. E quando ele chega ao pé de mim, começa-me a fazer perguntas. E eu disse: mas o que é que você quer? Conhece-me de algum lado? Não, mas o que é que a gente está aqui a fazer? Então, todas as vezes que a gente se encontra numa festa, num encontro, num convívio, eu disse: o que é que a gente está aqui a fazer? É logo aquele diz, porque eu não o conhecia. E ele estar ao pé de mim, eu estava preparado para não aceitar nem falar com ele, porque pensava que era um PIDE, que estava ali para tentar sacar coisas de mim para me comprometer. O julgamento é o julgamento que teve alguma divulgação, porque teve acompanhamento de centrais sindicais estrangeiras, da CGT francesa, houve uma de solidariedade na Holanda, na Suécia. Eu recordo, num dia que houve num programa de divulgação noticioso nos Países Baixos, eu nesse dia levei uma grande tarefa da PIDE, e não sabia por que era, e veio a coincidir, e possivelmente foi porque eles diziam-me. Então, há uma fotografia que apareceu do fotógrafo de Montijo, uma fotografia que tinha tirado, e essa fotografia era identificada que apareceu nesse programa. Eles tiveram essa formação com vocês, então você anda a dizer que a gente trata mal nos estrangeiros e tal. E aí acabei por também ser mais castigado. Portanto, tudo isto era situações que eram paralelas. Pronto, nós estávamos lá dentro, tínhamos alguma informação pouca. As visitas só eram por Natal, em comum, visitas pelo Natal ou pelo aniversário. Nós pedíamos e tal, uma visita em comum. E aqui em Caxias não tive visitas em comum. Nas visitas em comum é quando a gente tinha possibilidade, ou através do maço de cigarros, ou através de... Havia várias situações que nós tínhamos que enjambrar. Fazíamos as coisas com
com uma mina, numa mortalha de papel, e depois, se tivesse o olho nu, que se conseguisse ver, aquilo tinha que ser aperfeiçoado, ou tinha que ser visto com a lupazinha, para poder transportar depois para outro relatório. Aquilo era passado de uma forma, quem disse foi um beijo, foi uma coisa, como já era uma coisa que era conhecida, já várias pessoas. Aprendi, tinha o coisa do Morse, que é aquela chaveta que está ali com os códigos. Para quem não sabe, a primeira pancada era um A, o B era 2, o C era 3, sucessivamente o alfabeto, batia assim, com a fórmula para compor uma palavra, para transmitir, era uma carga de trabalhos. Mas lá se conseguia fazer isso. Num relatório, que era preciso dizer o que é que estava a passar, que havia os nomes que eles indicaram, que falaram, os nomes que estavam falados lá, que eram conhecidos, para protegermos, tínhamos de dizer cá para fora. Eu sei que nesse beijo transmiti para a minha mulher depois passar da mortalha para uma coisa normal, para um relatório normal, a informar os amigos que eles tinham referenciado, que eles tinham apertado, dizendo que eu tinha falado neles e tal, mas não era possível eles estarem à vontade, que eu não sabiam nada, não havia conta, eu não os conhecia, não tinha nada com eles, pronto. E isso teve algum efeito. Entretanto, depois sou condenado e sou transferido para Peniche. 20 meses de prisão. Pronto. Eles consideram a prisão maior, mas com os direitos políticos cortados durante é aquela coisa do normal, com os custos da justiça e essa coisa toda. Convertível a tempo. Pronto. E sou transferido para Peniche. Tenho ali até a guia de marcha, que fui para Peniche. Fui algemado com mais 2 companheiros. Apesar de irmos na carrinha, íamos algemado, com um carrinho à frente e outro atrás. Parámos no caminho para fazer as necessidades no campo, como sempre prepararam o trânsito, eles tinham um processo de defesa, não é? Com os carros que acompanhavam, os celulares ficavam para dar a oportunidade de nós virmos, mas se saía um, tinha que sair o outro. Pronto, e lá fiquei até vir depois para Viola para Caxias novamente, saí aqui de Caxias. Coisa, estava internado no hospital, com vários problemas, e saí daqui do hospital à meia-noite, fiz uma direta, depois às 7 da manhã já estava em Peniche à espera dos outros, saímos 4 nesse dia. Uma grande festa com os amigos, viemos todos para aí fora e tal, inseridos no processo, mas já não podia ir para a TAP. Só entro para a TAP com o 25 de Abril, com a amnistia aos presos políticos. Foi dramático, porque eu tive várias influências, pessoas com alguma influência, mesmo da TAP, que zelaram, queriam que eu fosse reintegrado, e a informação que a PIDE dava é que não podia ser, porque havia a tese que se eu fosse reintegrado, dizendo que se eu era reintegrado é porque me tinha portado mal, é porque eu tinha denunciado. Eles não quiseram correr o risco e não me quiseram aceitar. Eu saio da cadeia, a primeira coisa que faço é ir agradecer aos companheiros que faziam o ordenado todos os meses, para mim e para os companheiros, mas que eram centralizados pela Comissão de Socorro aos Presos Políticos, o que é hoje a URAP, União dos Centros Antifascistas, a herdeira dessa comissão que foi criada para dar apoio aos presos políticos, para organizar as colónias de férias para os filhos dos presos, para lhe dar algum apoio, alguma solidariedade. Intelectuais, pessoas que estiveram na formação dessa comissão, de grande valor democrático, e antifascistas, que arriscaram-se e que também tiveram o seu papel na história, parte deles já desaparecidos, mas que nós fica bem, de vez em quando, lembrarmos deles, porque correram riscos para solidarizar. Centralizávamos a cotização dos companheiros de trabalho, até formar o ordenado dos que tinham filhos, conforme o ordenado que cada um tinha. E enquanto eu estive preso, só nos últimos meses comecei a ter algumas dificuldades, porque começou a haver um desleixo, começou a haver uma desorganização, a coisa começou a falhar. Mas durante aquele período quente, nós sentíamos confortados. Com os amigos que nos visitavam, que podiam às vezes ir visitar, as informações que nós tínhamos, a solidariedade era imensa. Quando eu saio da cadeia, a primeira coisa que faço é ir a visitar os companheiros de trabalho. Mas como estava impedido, com os direitos políticos, e não podia frequentar os sítios que me tinham levado à prisão, que tinham dado argumento para que eu fosse à prisão, era a TAP, era os sindicatos bancários, que eles diziam que eu não podia frequentar, sítios que
os metalúrgicos, sítios que não podia, que tinham os direitos vedados. E eu queria continuar a trabalhar, porque eu queria trabalhar nos de qualquer, queria continuar a trabalhar. Concorria a umas 7 ou 8 empresas, de todas as zonas de Cabo Ruivo. Algumas aceitavam, mas quando sabiam, já não tinha hipótese nenhuma. Na TAP, não era na esperança de ir para lá trabalhar, mas falar com eles. Fui informado que era persona, era desconhecido na TAP, não podia ir à TAP. Até à entrada depois com o 25 de Abril, com a apoteose, queriam que até que fosse para outros cargos, não fiquei sempre como execução, até vir novamente para a direção do sindicato. Novamente fui eleito, logo imediatamente, houve eleições, fui eleito para a direção do sindicato, comecei a trabalhar logo no sindicato, formámos um sindicato obedecendo às orientações do movimento sindical unitário, da Intersindical, formar um sindicato por ramo de atividade. Só tínhamos cabimento, em vez de ter quase 20 sindicatos na TAP, formar um, que era o nosso objetivo. Formámos um que dava condições para todos os trabalhadores de terra poderem ser sócios, que eu citava, que eu felizmente foi-me atribuído o sócio número 1, o fundador, portanto, estive lá, eu hoje mantenho-me, ainda sou sócio desse sindicato, que é um sindicato é o maior sindicato do setor, que tem as características próprias, mas não eram sindicatos metalúrgicos, portanto, é um sindicato com as características com alguma especialização, é diferente, é um sindicato diferente, mas que teve o seu papel no momento e que, e que ainda hoje está consolidado. Deixei de estar nos metalúrgicos, mas sempre ligado aos meus companheiros. Foi lá que eu ganhei raízes e fiz algum trabalho que eu julgo que é positivo.